Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um direto das Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica, eu fui professora na universidade durante 15 anos e desde há 9 anos que trabalho em farmácia comunitária. Sou a autora das Dicas da Farmacêutica, que está presente no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do YouTube Dicas da Farmacêutica, mas também num site www.dicasdafarmaceutica.pt. Hoje, neste direto, vamos conversar sobre energia, sobre o modo como o nosso organismo produz, sintetiza a energia e a importância dessa energia para nós conseguirmos ter vitalidade e energia para desempenharmos com satisfação e com alegria todas as nossas funções diárias. E para conversarmos sobre energia, sobre uma coenzima muito especial, que é a coenzima Q10, que está fortemente envolvida neste processo de síntese da energia e que é também um poderoso antioxidante, a minha convidada de hoje é a doutora Inês Veiga, que eu vou desde já convidar para estar a nós. A doutora Inês Veiga, já cá está. Olá! Olá! Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Como está, doutora Paula? Bem, muito obrigada. Trate-me por Paula, por favor. Também, está tudo bem, obrigada. Está tudo bem. Aqui prontíssima para falar mais um bocadinho acerca de suplementos alimentares. Muito bem, e é isso mesmo. Hoje vamos falar sobre um suplemento alimentar que está disponível no mercado e que está relacionado, dizia eu há pouco, com a energia. Como o modo como o nosso corpo sintetiza, produz energia para podermos desempenhar com vitalidade, plenitude, com energia, as nossas funções diariamente, não é? Com alegria, não é? Com satisfação. Ora, e para isso, a minha convidada, estava eu a dizer, é a doutora Inês Veiga, que já se juntou aqui a nós e que é farmacêutica, é uma especialista reconhecida na área dos micronutrientes, ou seja, na área das vitaminas, na área dos minerais, mas também na área da suplementação. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, porque nem sempre a nossa alimentação é suficiente para suprir as nossas necessidades. Exatamente. Não é? E dizia eu, a doutora Inês, para além disto, também é uma, eu diria, adepta e praticante de um estilo de vida saudável. Tento, pelo menos tento. E isso é muito importante e já vamos falar daqui a pouco, porque ter uma alimentação saudável, equilibrada, dormir bem, praticar exercício físico com regularidade também é aqui a base e já vamos ver daqui a pouco como isso é importante e quando não as cumprimos com satisfação, não é? Exato. Esta tríade da saúde, podemos ter alguns desequilíbrios. Sem dúvida. Vamos falar sobre a coenzima Q10. Exatamente, a coenzima Q10 que é uma das substâncias mais importantes no nosso organismo. E eu acho que a maioria das pessoas não conhece este papel que a coenzima Q10 tem a nível da produção de energia e associa geralmente à parte da pele, à parte mais estética. Quando se ouve falar de Q10 associamos se calhar um bocadinho mais à parte estética, que também tem um papel importante aí, mas é uma molécula fundamental para a nossa produção de energia em todas as células, em todas as atividades que fazemos. E já está aqui a responder a uma das perguntas que nós hoje colocámos nas stories e que verificámos que nem todas as pessoas responderam acertadamente. Ou seja, a coenzima Q10 está presente, esta enzima, e já vamos ver o que é uma enzima e a importância. Exatamente, para que é que servem as enzimas e as coenzimas? E as coenzimas está presente em todas as nossas células, não é? Exatamente. E, o que é isto de uma enzima e de uma coenzima? E depois, qual é que é a importância desta coenzima no metabolismo da nossa energia? Exatamente. Então é assim, as enzimas são no fundo os catalisadores de todas as reações que ocorrem no nosso organismo. Nós somos biologicamente muito ativos, temos um metabolismo que depende de muitas reações químicas que estão constantemente a ocorrer, mas para que essas reações ocorram à velocidade que nós precisamos, é necessária a presença destas enzimas, destes catalisadores.
As coenzimas, como é o caso da coenzima Q10, no fundo são os ajudantes destes catalisadores, sem os quais os catalisadores não conseguem funcionar. Portanto, a coenzima Q10 tem, em termos de estrutura, uma estrutura molecular semelhante à de algumas vitaminas, tem um papel semelhante ao das vitaminas, porque estas vitaminas vão funcionar como ajudantes dos catalisadores das reações que ocorrem no nosso organismo, e em concreto a coenzima Q10 vai funcionar como um ajudante no processo que permite às nossas células produzirem energia, que a nível celular a energia se designa de ATP, que é a energia que todas as nossas células utilizam constantemente em todos os processos biológicos. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos acaba por, de uma maneira ou de outra, tudo, não, nem tudo, mas as proteínas, porque há vários, temos aqui os macronutrientes, não é? Os lípidos, os glícidos, e acaba, o organismo consegue transformar isto tudo em energia. Ou acumular, ou enfim, mas neste caso agora... Ou dissipar sob a forma de calor. Mas transforma em energia. Essa energia chama-se ATP. ATP, exatamente. E todas as células são capazes disto. Todas as células são capazes, algumas têm uma maior capacidade de produzir energia, como é o caso da célula do músculo cardíaco ou a célula do músculo esquelético, portanto, para nos movimentarmos, para o coração bater, e depois há células que precisam de menos energia. É o caso de um adipócito, uma célula gorda, produz muito pouca energia. Essa aí tem mais a tendência para acumular do que propriamente para produzir energia ou para dissipar. Exatamente. Mas todas as nossas células dependem da mesma forma de energia, que é o ATP. Funciona para tudo, seja para um neurónio, seja para uma célula do músculo cardíaco, é a mesma forma de energia. E a coenzima Q10 tem um papel importante nessa produção, não é? Tem um papel crucial. Aliás, nas nossas pequenas centrais energéticas que existem nas células, que são designadas de mitocôndrias, nós precisamos de um fornecimento constante de coenzima Q10, porque sem coenzima Q10 não é possível produzir energia. Estes ajudantes, os catalisadores da produção energética, que é o caso da coenzima Q10, são totalmente imprescindíveis à produção de energia nas células e, portanto, sem Q10, as células simplesmente ficam às escuras, não conseguem funcionar, não há produção de energia. E o que é que a pessoa sente? Quais são os efeitos quando produz menos energia? Pronto. E isto é uma coisa que acontece, verifica-se à medida que vamos envelhecendo, o nosso organismo vai perdendo a capacidade de produzir Q10 e, portanto, a capacidade de produção de energia acaba por ser mais limitada e a consequência inevitável da baixa energia nas nossas células é o cansaço. Cansaço físico, mas também ou intelectual. Isso é uma questão muito importante, porque muitas vezes nós diferenciamos, estou cansada, mas é mais cansaço intelectual, quer dizer, no fundo todas as nossas células utilizam a mesma forma de energia que é o ATP e todas elas vão precisar da coenzima Q10 para produzir esta mesma forma de energia. Portanto, independentemente da percepção do cansaço ser mais físico ou mais intelectual, aquilo que nós precisamos é de repor a eficiência energética nas nossas células, ou seja, otimizar esta capacidade que cada célula tem de produzir ATP. Portanto, todas elas beneficiam e precisam e dependem da coenzima Q10. E, Inês, como é que nós podemos abastecer as nossas células de Q10? Bem, nós temos a capacidade de produzir Q10, o nosso organismo tem esta capacidade, da mesma forma que produzimos colesterol e algumas vitaminas, a vitamina K, a vitamina D, nós temos a capacidade de produzir coenzima Q10, aliás, quase toda a coenzima Q10 que está presente no nosso organismo é produzida a nível hepático. O nosso fígado tem esta capacidade. E esta produção de Q10 vai dar resposta quase sempre às nossas necessidades metabólicas. E isto acaba por não acontecer à medida que vamos envelhecendo. Porquê? Porque a capacidade de produção de coenzima Q10 a nível hepático vai sendo limitada a partir de uma certa idade. E depois também se temos elevadas exigências energéticas. Se praticarmos, por exemplo, muita atividade física, se tivermos uma atividade física ou intelectual extremamente exigente, a nossa capacidade de produzir Q10 pode estar limitada. E à semelhança de uma outra substância que também é produzida no nosso fígado, que é o colesterol, o mesmo acontece com a coenzima Q10. Nós produzimos, mas também conseguimos obter Q10 a partir de alguns alimentos. E quais são esses alimentos? Quais são esses alimentos? A carne, por exemplo, particularmente as vísceras, são muito ricas em coenzima Q10. É assim, quase todos os alimentos têm Q10,
mesmo alimentos de origem vegetal, óleos vegetais, têm Q10, têm uma quantidade muito reduzida, comparativamente com a capacidade endógena, com a nossa capacidade orgânica de produzir Q10, o aporte alimentar é bastante limitado. Agora, podemos, obviamente, recorrer a um suplemento alimentar cujo objetivo é reforçar o aporte alimentar, ou seja, se nós não conseguimos ir obter a alimentação, a quantidade de Q10 que precisamos para as nossas exigências metabólicas e por esse motivo sentimos-nos cansados, então podemos recorrer a um suplemento alimentar com o objetivo de reforçar o aporte. Muito bem. E a Inês, há pouco estava a dizer que as pessoas que praticam exercício físico ou que têm uma atividade ou que querem aumentar ou melhorar a sua performance de modo mais intenso, faz sentido suplementar? Faz todo o sentido. Com a enzima Q10? Faz, claro que sim. Aliás, é engraçado nós percebermos que o nosso organismo, um organismo que não esteja sujeito a uma exigência metabólica muito elevada, uma pessoa normal produz todos os dias cerca de 40 kg de ATP. Ora, se pensarmos que são 40 kg de energia que nós dissipamos sob a forma de calor e utilizamos na nossa prática física diária normal, é muita energia. Se nós praticarmos exercício físico intenso, nós estamos a acrescentar a esta exigência mais meio quilo de ATP, meio quilo de energia por minuto. Portanto, sim, nas pessoas que praticam atividade física, é possível suplementar com coenzima Q10 com o objetivo de aumentar a capacidade que temos de produzir o ATP. Portanto, sim, é possível, perfeitamente, é possível e é, aliás, uma das áreas de investigação é precisamente a capacidade de esforço e a capacidade de recuperação pós-esforço e a intervenção que a coenzima Q10 pode ter a este nível. Inês, mas antes de se suplementar com a enzima Q10 num quadro de cansaço, seja físico ou intelectual, ou até de fadiga, é importante excluir outras causas desse É muito cansaço ou importante. fadiga, não é? Embora outras causas podem estar subjacentes. o cansaço, é preciso sempre, tudo que seja um cansaço extremo, é preciso, em primeiro lugar, avaliar uma potencial anemia, porque sabemos que muitas vezes o cansaço pode estar associado a anemias. Estando posta de parte a questão da anemia, devemos também avaliar a questão tiroideia, portanto, se o funcionamento da tiroide está normal ou se está abaixo do que é normal, porque um hipotiroidismo também pode originar cansaço. E depois, então, podemos eventualmente considerar que pode ser falta de coenzima Q10. E mesmo dentro da falta de coenzima Q10, temos que excluir causas patológicas, como é o caso, por exemplo, da insuficiência cardíaca, e temos que também excluir causas farmacológicas. Porquê? Porque há muitos medicamentos que podem causar cansaço e muitas vezes esse cansaço causado pelos medicamentos tem precisamente a ver com o facto de alguns medicamentos bloquearem a capacidade que o nosso organismo tem de produzir coenzima Q10. Muito bem, não me diga já quais são esses medicamentos. Não vou dizer. Mas antes de falarmos sobre os medicamentos que de facto podem reduzir, não é, ou afetar aqui a síntese da coenzima Q10, eu queria pedir a todos que, por favor, coloquem as vossas questões, não aqui no chat, mas neste balão que tem um ponto de interrogação, porque assim, de um modo sistemático, a doutora Inês poderá responder a todas as vossas questões e não fogem aqui no chat que vai voando, não é? Isto por um lado. Por outro lado, se quiserem convidar mais pessoas, mais amigos, seguidores para este direto, tem uma setinha aqui em baixo, no canto inferior direito, e podem, através dessa seta, convidar mais pessoas para se juntar a nós e para podermos todos usufruir e desfrutar dos ensinamentos que a doutora Inês nos transmite sempre, de um modo sempre tão claro, tão objetivo e tão simples. Mas, retomando a nossa conversa, a doutora Inês estava a dizer que havia doenças que de facto poderiam estar relacionadas com ser causa, não é, deste cansaço. Falou da anemia, hipotiroidismo, problemas de coração, surgiu aqui uma pergunta já, portanto podem estar problemas pulmonares, podem estar stress, até a ansiedade, a depressão, claro. Não é? Mas também há medicamentos que podem afetar aqui também a nossa energia, a nossa vitalidade, não é? Precisamente. Para o dia a dia, para cumprirmos as nossas funções Precisamente. com alegria, com satisfação.
É verdade. Há vários medicamentos, e eu podia enumerar aqui uma série deles, mas vou dar aqui só alguns exemplos. Há vários medicamentos que condicionam a nossa capacidade de produzir energia. Porquê? Porque bloqueiam diretamente a produção de coenzima Q10. Um exemplo são os antidepressivos. Alguns antidepressivos podem reduzir a nossa capacidade de produzir Q10. Alguns medicamentos para a tensão arterial, corticoides, medicamentos anti-inflamatórios, corticoides podem também reduzir a produção de Q10, mas há um grupo de medicamentos que tem um impacto mais negativo a este nível, que são as estatinas, que são os medicamentos que são mais utilizados para reduzir os níveis de colesterol. E as estatinas estão quase sempre associadas a queixas de cansaço e estão algumas vezes associadas a queixas de dores musculares. Porquê? Porque as estatinas bloqueiam a produção de colesterol a nível do fígado e o processo através do qual o nosso fígado produz o colesterol é exatamente o mesmo processo que dá origem à coenzima Q10. Portanto, sempre que um doente... Bloqueamos os dois. As estatinas não são específicas, não é? Exatamente, não são específicas, portanto têm esta vantagem de bloquear a produção de um importante fator de risco cardiovascular que é o colesterol, mas por outro lado as estatinas vão bloquear a produção do nosso fígado, a produção de coenzima Q10 no nosso fígado. Acaba por prejudicar também no fundo a parte cardíaca. Porquê? Porque a coenzima Q10 é extremamente importante para todas as nossas células metabolicamente mais exigentes e não há célula mais exigente no nosso organismo do que a célula do músculo cardíaco. E adicionalmente, ainda não mencionei aqui outro fator muito importante e que provavelmente provavelmente não, cientificamente é um dos motivos pelo qual a coenzima Q10 está tão associada à parte estética, é que a coenzima Q10 tem um papel fundamental a nível antioxidante, a nível de proteção antioxidante. Desculpe interromper, mas antes de explicar esse papel muito importante, muitíssimo agora importante. Estamos ainda a falar da energia e agora vamos falar um pouquinho do facto de também ser um poderoso antioxidante, esta coenzima Q10. Houve aqui uma questão que surgiu. Então, e os hipertensos? Os hipertensos beneficiam de fazer suplementação com coenzima Q10. Porque os hipertensos, por um lado, não só tomam muitas vezes os beta-bloqueadores, que é um grupo de medicamentos que reduz os níveis de Q10 no organismo, mas adicionalmente há estudos a nível da hipertensão que mostram que a coenzima Q10 tem efeitos muito interessantes a nível do controle da tensão arterial. Portanto, há um grande benefício, aliás, este é um dos grupos da população onde mais investigação se conduz com coenzima Q10. É precisamente nos hipertensos, pelos benefícios que esta molécula tem, quer a nível da proteção cardiovascular, quer a nível do controle da tensão arterial. Muito bem. Portanto, já vimos aqui alguns medicamentos e algumas doenças, não é? Exatamente. Nas quais parece fazer sentido, ou parece fazer todo o sentido, em que se justifica, eu diria. E que há investigação, e sobretudo que há investigação científica. E, portanto, em que se justifica suplementar com coenzima Q10. Mas não é só por causa da ajuda na produção da nossa energia. Não é só pelo seu efeito antioxidante. Porque vamos reparar uma coisa. É precisamente nestas centrais energéticas das nossas células, as tais mitocôndrias, que nós produzimos a energia sob a forma de ATP, mas também é aqui que nós produzimos radicais livres de oxigênio. E a coenzima Q10 é o primeiro antioxidante a atuar na própria mitocôndria e a pegar nos radicais livres e a neutralizá-los. Portanto, a coenzima Q10 tem este duplo papel. Por um lado, vai funcionar como transportador de eletrões e como cofator no processo de produção de energia, mas por outro lado, vai captar e neutralizar os radicais livres de oxigênio. Portanto, tem este papel antioxidante importantíssimo e com mais expressão a nível do músculo cardíaco. E é por isso que a coenzima Q10 também tem estudos interessantíssimos a nível da insuficiência cardíaca. Porque esta é a doença que se caracteriza tendo como principal sintoma cansaço. É o músculo cansado, é o músculo cardíaco cansado. E a coenzima Q10 é utilizada como terapêutica coadjuvante na insuficiência cardíaca, por esta capacidade de devolver ao músculo cardíaco a sua eficiência energética e, por outro lado, a capacidade de fornecer esta proteção antioxidante ao músculo cardíaco que está sob elevado stress e elevada agressão. E nem sempre conseguimos, através da alimentação, suprir as nossas necessidades. Não. Aliás, dificilmente. A coenzima Q10, como eu disse,
a quantidade de Q10 que obtemos na alimentação é mínima comparativamente com aquilo que o nosso organismo tem a capacidade de produzir. Portanto, sim, dificilmente conseguimos só com a alimentação, como conseguimos se calhar com a vitamina D compensar através da alimentação, e mesmo assim não é fácil, e mesmo assim sabemos que não é fácil. O Q10 é praticamente impossível nós aumentarmos o aporte alimentar de forma a conseguir obter uma dose interessante de Q10, que tenha alguma expressão a nível metabólico. E por isso a indústria desenvolveu suplementos para nos ajudar a repor, não é? E mantermos aqui os nossos níveis de energia e acopladamente a esta função muito importante de ser antioxidante, uma poderosa e ferramenta antioxidante. Inês, e quais são as doses diárias recomendadas numa pessoa, eu diria, numa pessoa saudável, porque temos até agora, temos estado a falar de pessoas com alguns problemas de saúde. Exato, com colesterol, com hipertensão, cansaço, claro. Não é? Por exemplo, mas numa pessoa saudável e, eventualmente, se essas doses são ou não diferentes, como estava a dizer, numa pessoa que tome estatinas ou que tenha problemas cardíacos. Bem, vamos então falar de doses. A dose mais baixa e aquela que eu diria que à luz do conhecimento científico atual é aquela que é adequada para qualquer pessoa saudável, são 100 mg de coenzima Q10. E este será sempre o ponto de partida. Depois, esta dose pode ter que ser ajustada à idade do doente, porque temos que pensar que a nossa capacidade de produzir Q10 atinge o pico aos 20 anos e a partir daí vamos produzindo cada vez menos. Aos 40 anos, o declínio da produção de Q10 no nosso organismo é ainda mais expressivo, ainda mais acentuado. Portanto, o ponto de partida... Então, temos aqui mais outro aspecto importantíssimo que temos que ainda não tínhamos falado. A partir dos 40 anos... Exatamente, a partir dos 40 anos é mais comum encontrarmos um cansaço associado à falta de Q10, porque de facto vamos produzindo menos coenzima Q10. E há outra coisa que acontece aos 40, acontecem muitas coisas aos 40, mas uma das coisas que acontece é que também vamos perdendo a capacidade de absorver alguns nutrientes e a coenzima Q10 também. Por isso é que a dose tem que ser adaptada não só ao estado de saúde, à presença de alguma patologia, algum medicamento, mas também à idade da pessoa em questão. Portanto, eu diria que o ponto de partida é sempre, não estamos a apontar o dedo aos quarentões, mas é um facto que muda muita coisa aos 30 e muda ainda mais coisas aos 40. E, portanto, a partir dos 40 podemos ter que fazer suplementação. Aliás, aqui entre nós, toda a gente a partir dos 40 devia fazer suplementação com coenzima Q10. Porque, de facto, o nosso organismo já não consegue acompanhar as exigências metabólicas. Portanto, o Q10 é o suplemento a partir dos 40. E a partir dos 40, 100 mg é perfeitamente suficiente. Agora, à medida que avançamos na idade, pode haver a necessidade de aumentar a dose. Portanto, se calhar uma pessoa com 80 anos, com 100 mg não vai notar grande benefício. Pode haver a necessidade de aumentar a dose. E depois temos ainda que ajustá-la, lá está, a uma eventual insuficiência cardíaca. Se for uma pessoa com insuficiência cardíaca, podemos ter que aumentar a dose. Se estivermos a falar, por exemplo, de um idoso, uma pessoa com, nem vamos pôr um idoso, vamos pôr uma pessoa já com 80 anos e que também já tem insuficiência cardíaca, pode haver a necessidade de recomendar 200 ou 300 miligramas de coenzima Q10. Portanto, é seguro até 1200 miligramas de Q10. Ok? Olha, aqui falando também, era importante. outra informação importante. Nós estamos a falar de 100 miligramas, até 1200 é perfeitamente seguro. Mas os estudos que são feitos, mesmo na área de insuficiência cardíaca, utilizam doses de 300 miligramas. A nível da doença de Parkinson, porque isto é outra área de investigação interessantíssima com coenzima Q10, já estamos a falar de doses ainda mais elevadas, mas para qualquer pessoa saudável 100 miligramas é suficiente. Se for idade mais avançada, pode haver a necessidade de recomendar 200 miligramas. Se já houver insuficiência cardíaca, então aí já podemos ter que ir para 300 miligramas de coenzima Q10. Portanto, percebemos aqui esta questão da eficácia, não é? Aqui da segurança também, e isto faz-me pensar aqui outra questão, que é, ou sublinhar outra questão, que é para quem tem dúvidas lá em casa, e já vimos que a dose recomendada será 100 miligramas por dia, não é? Exatamente. Mas pode sempre recorrer a um profissional de saúde, não é? Importantíssimo. Que conheça do assunto, não é? Um farmacêutico, um nutricionista, um médico, e para além disso,
também há outras ferramentas que podemos fazer, tal como falámos aqui já noutras diretos, sei que falámos de vitaminas e de minerais, aqui também se pode dosear, não é? E, portanto, até ajustar e, se for preciso, fazer uma dita medicina personalizada, não é? Sim. Para ajustar essa dose a cada pessoa. Temos aqui mais uma questão. Eu pedia que colocassem, por favor, as questões aqui neste balão com o ponto de interrogação e, de facto, as pessoas com anemia, Inês... Podem fazer. É óbvio que uma anemia, primeiro é preciso identificar qual é a causa da anemia e tratar a causa da anemia, mas uma pessoa com anemia pode e vai beneficiar da suplementação com coenzima Q10. Atenção, Paula, é possível dosear, é possível de facto dosear, mas não é uma análise comum, não é uma análise barata É cara. E na realidade não há nenhum risco de suplementarmos, no caso específico da coenzima Q10, não há nenhum risco de suplementarmos mesmo que os níveis estejam adequados. Esse é um ponto muito importante. É um ponto muito importante. E mesmo tomando doses elevadíssimas, o nosso aparelho digestivo, neste caso o intestino, que é onde se faz a absorção da coenzima Q10, atinge um limite a partir de uma certa dose. Portanto, mesmo em termos de toxicidade, com doses elevadíssimas, é virtualmente impossível atingirmos um caso de toxicidade com a coenzima Q10. E não há propriamente essa necessidade, como por exemplo a vitamina D que falávamos no outro dia, que o cenário ideal é dosear e suplementar de acordo com esse dosimento. No caso da coenzima Q10, nem sequer há o risco de acumulação, não há metabolização hepática, portanto não há essa necessidade. Podemos aqui confiar no fundo nos sinais que o nosso organismo dá e se estamos cansados introduzimos, exatamente, os sintomas, introduzimos a coenzima Q10, começamos a tomar um suplemento com Q10, sentimos-nos bem, não há motivo nenhum para fazer o doseamento. Não, porque estamos a falar de doses seguríssimas e de uma substância que não acumula no nosso organismo, ela está constantemente a ser utilizada, degradada, produzida, é um ciclo constante. Mais outra informação importantíssima que acabou aqui de nos transmitir e esclarecer aqui um mito e uma das perguntas também que fomos fazendo hoje ao longo do dia nas stories, que a Inês já esclareceu aqui mais uma questão. E agora outra questão, Inês, que também foi colocada nas stories e que a maioria respondeu erradamente e que eu acho muito importante, porque estamos aqui a falar de energia, já falámos que também é antioxidante, a coenzima Q10, mas relativamente à produção de energia, pode-se criar aqui uma dúvida ou uma confusão se esta coenzima é ou não um estimulante. E houve muitas pessoas que achavam que a coenzima Q10 é um estimulante. Exatamente, essa eu diria que é a grande questão que é colocada relativamente aos suplementos com Q10. Porque quando nós associamos alguma substância à energia, vamos automaticamente pensar isto vai causar ansiedade, irritabilidade, insónias. Não, a coenzima Q10 não tem um efeito estimulante na medida em que não vai ativar o nosso sistema nervoso central. Ao contrário, por exemplo, da cafeína e outros estimulantes que vão ter este efeito de hiperestimulação do sistema nervoso central, a coenzima Q10 não atua assim. A coenzima Q10 tem um efeito gradual. Aliás, se eu tomar agora um suplemento com Q10, eu daqui a uma hora não estou cheia de energia. Isso não vai acontecer. O efeito é muito mais gradual, muito mais progressivo. Aquilo que a coenzima Q10 faz é gradualmente devolver a eficiência energética às nossas células, de forma a otimizar a capacidade que estas células têm de pegar nos nutrientes e produzir ATP. Portanto, não tem de todo um efeito estimulante, pode ser tomado por hipertensos, que é, por exemplo, uma das coisas que se deve evitar nos hipertensos é precisamente o consumo de estimulantes. No caso do Q10, não só não há motivo para evitar, como pode ter uma mais-valia, como falámos aqui, pode ajudar a controlar a tensão arterial, pode ser tomada à noite, que não vai causar insónias, e pode ser associado, por exemplo, a medicamentos ansiolíticos. Porque é outro problema, é pessoas que tomam ansiolíticos e depois associam os estimulantes, estão aqui constantemente a dar informação contrária ao sistema nervoso central. E neste caso, o Q10 não tem esse efeito estimulante. E além de não ter efeitos adversos, além de não interferir com nenhum tipo de medicação e não ter contraindicações, tem a vantagem de ter o tal efeito protetor antioxidante a nível cardíaco. Portanto, quem está cansado, a melhor coisa que pode fazer é tomar Q10, porque não só vai devolver a eficiência energética às suas células, mas adicionalmente vai ter esta proteção antioxidante que é tão importante para o músculo cardíaco. Portanto, e para a pele e para tudo o resto. Depois podíamos falar aqui de outros benefícios adicionais.
Portanto, já falámos aqui dos maiores de 40, não é? Exatamente. As pessoas com problemas de coração, com anemia, não trata a anemia, como já foi aqui. Não trata, mas pode ser um coadjuvante numa situação em que a pessoa está anémica e extremamente cansada, claro que sim. Mesmo em relação à tiroide. Não tratam hipotiroidismo, mas uma pessoa com hipotiroidismo, além de fazer a terapêutica para normalizar a função da tiroide, também pode tomar coenzima Q10. O mesmo para quem tem depressão e o mesmo para quem toma também determinados medicamentos, como já vimos aqui, os antidepressivos e as estatinas. As estatinas para o colesterol. Que vão baixar o colesterol no nosso organismo. E, Inês, já vimos que a coenzima Q10 não é um estimulante e, portanto, não vai causar insónias, nem ansiedade. Nada disso. E agora eu perguntava-lhe, quando é que se deve tomar a coenzima Q10? Em que momento do dia? De manhã? À refeição. À refeição. Sim, estamos a falar de uma substância lipofílica. No fundo, o que é que isto significa? Que ela depende de uma gordura para ser absorvida e, portanto, o ideal é tomar à refeição. Ou então, tomar um suplemento que garanta que a coenzima Q10 está dissolvida numa gordura já, que é para ser bem absorvida. Mas esta substância em particular, eu acho que é sempre uma mais-valia tomá-la à refeição. Não há qualquer problema tomar fora, mas o ideal é mesmo tomar juntamente com os alimentos. Muito bem. Outra informação e muito importante, muito não é? Importante, claro. Para aumentarmos, de facto, aqui a absorção da coenzima Q10. E, Inês, outra questão que eu também acho que é muito pertinente, devemos tomar coenzima Q10 o ano todo, só quando nos sentimos mais cansadas, seja física, seja intelectualmente. Quando é que devemos tomar coenzima Q10? Bem, é assim, depende, nós falámos aqui de várias perspectivas de intervenção com coenzima Q10 e, portanto, aqui a duração da suplementação vai depender muito do caso que estamos a falar. Se estivermos a falar de uma situação de cansaço físico ou intelectual pontual, em que a pessoa está num período mais exigente, tem muito trabalho, anda a descansar menos, então faz sentido suplementar durante esse período mais exigente. Se estamos a falar de uma pessoa, por exemplo, que tem hipertensão arterial ou que toma os tais medicamentos para baixar o colesterol, então a suplementação deve ser feita ao longo de todo o ano. Se estivermos a falar na insuficiência cardíaca, sem dúvida que é para tomar continuamente e não há nenhum risco para a saúde de nós tomarmos Q10 enquanto nos sentirmos bem. No fundo aqui é mesmo esta a regra, enquanto nos sentimos bem continuamos a tomar. Se eventualmente a tal fase mais exigente terminou, vamos de férias, não estamos com tanta exigência, então paramos de tomar e vemos como é que o nosso organismo reage. Se o organismo se queixar que, calma lá, aquela era a dose de coenzima Q10 que eu estava a precisar, voltamos a tomar. Porque há estudos com a coenzima Q10 em que os períodos de intervenção são muito longos, estamos a falar de estudos de duração de anos e com muitos benefícios. Aliás, os benefícios são cumulativos ao longo do tempo e sem qualquer risco para a saúde. Portanto, aqui vai depender, e também numa perspectiva individual. A pessoa, há quem goste, quem esteja habituado a fazer o seu suplemento todos os dias e que faça parte da sua rotina, e há quem só goste de tomar em determinados períodos de tempo. Portanto, isto aqui depois também vai um bocadinho ao critério de cada um e daquilo que a pessoa sente enquanto está a tomar o suplemento. Mas não há risco de tomar continuamente ao longo de todo o ano. O nosso organismo não se esquece como é que se produz. Não é por nós estarmos a tomar um suplemento com Q10 que fica preguiçoso. Não, isso seria obviamente uma questão pertinente. Será que o nosso organismo passa a deixar de produzir? Não, isso não acontece com a coenzima Q10. Nós temos uma capacidade de produção perfeitamente autónoma e que está definida e que vai reduzindo ao longo da idade. E depois acrescentar ao aporte alimentar não vai ter qualquer influência na nossa capacidade de produção. Muito bem. Nós temos aqui já algumas questões e eu pedia mais uma vez, por favor, coloquem as vossas questões aqui no balão, com o ponto de interrogação, para nós podermos, de um modo sistemático, responder a todas as dúvidas. Exato. Vamos lá. Temos já muitas perguntas? Vamos lá. E temos aqui uma que surgiu no chat, que se calhar eu aproveitava já para começar por essa e depois íamos diretamente a todas aqui do balãozinho, que tem que ver com quantas vezes por dia se deve fazer a coenzima Q10 no caso da hipertensão. Mas isto é uma questão muito pertinente porque há pouco falou nos 100 mg diários, há situações em que pode ser 200, até 300, não é? Sim, e, portanto, sim. Então vamos falar especificamente também é limitada. Como é que podemos fazer isto? Vamos então dia, 3 primeiro. vezes por dia?
100 miligramas, se estamos a falar de 100 miligramas, uma toma única é suficiente, uma toma única diária. Se houver a necessidade de recomendar 200, 300, 400 miligramas, portanto, qualquer que seja a dose superior a 100 miligramas, devemos dividir em diferentes refeições. Se estivermos a falar então de 300 miligramas, é tomar 100 ao pequeno almoço, 100 ao almoço, 100 ao jantar. Porquê? Porque o nosso organismo tem uma capacidade limitada de absorver a coenzima Q10. A partir de 100 miligramas nós não vamos absorver mais. Portanto, no caso de recomendarmos doses superiores a 100 miligramas, é dividir as tomas. No caso concreto da hipertensão arterial, os estudos apontam para doses de 100 a 200 miligramas por dia. E isto vai depender, obviamente, do nível da tensão arterial, não é? Se for uma pessoa com uma hipertensão altamente resistente, difícil de controlar, então pode justificar-se recomendar 200 miligramas por dia e aí em duas refeições diferentes, por exemplo, pequeno almoço e almoço ou almoço e jantar. Uhum. Isso reforça mais uma vez aquilo que disse há pouco, com seguro é a coenzima Q10. Mesmo tomada à noite, lá está, se fizermos pequeno almoço, almoço e jantar, portanto, se houver a necessidade de 300 miligramas por dia, não causa insónias. Mais uma vez esta mensagem aqui reforçada. E havia aí uma pergunta acerca de café, pareceu-me ver aí no chat. Apareceu, sobre café. Exatamente. Café então vamos já esclarecer a questão do café, porque todos nós achamos que o café nos dá energia. Então vamos já tirar a ideia esta ideia das nossas cabeças. Eu própria, depende, eu não gosto de café, mas preciso da minha dose de cafeína todos os dias. O café e os estimulantes, como eu disse, ativam o nosso sistema nervoso central. São muito importantes, por exemplo, a nível da atenção. Aumentam esta capacidade de atenção. Mas eles não ajudam as nossas células a produzir mais energia. Pelo contrário, a cafeína põe o nosso sistema nervoso tão acelerado que nós vamos, no fundo, esgotar as reservas energéticas das nossas células. É perfeitamente contraproducente uma pessoa que está cansada e que tem cansaço acumulado ao longo de dias, semanas e meses, estar a dizer à pessoa para tomar um estimulante. É perfeitamente contraproducente porque estamos ainda a agravar mais as reservas, as deficiências energéticas das nossas células. A única forma que nós devemos atuar quando temos uma situação de cansaço é reforçar a capacidade da célula de produzir ATP e não o inverso, que é esgotar, exatamente, ajudar a célula a produzir e não a esgotar as suas reservas, que é isso que a cafeína e os restantes estimulantes fazem. Muito bem, e agora temos aqui então a primeira questão. Eu tomo uma estatina, que o Crestor, exatamente. Posso continuar a tomar esta estatina, esta rosuvastatina e tomar o Q10? A coenzima Pode Q10? E deve. Porquê? Porque a rosuvastatina aquilo que vai fazer é bloquear a capacidade que o organismo tem de produzir coenzima Q10. E nós vimos que a coenzima Q10 é tão importante para o músculo cardíaco produzir energia e também para a sua proteção antioxidante. Num cenário ideal, qualquer pessoa que tome medicação para baixar o colesterol desta classe das estatinas deverá fazer uma compensação metabólica com coenzima Q10. Portanto, é mesmo fundamental num doente que toma uma estatina associar-lhe a coenzima Q10, particularmente se for um hipertenso, se for um diabético, é muito importante fazer este reforço. Muito bem, super esclarecidos. E agora, mais uma questão muitíssimo pertinente. Será que os doentes oncológicos podem tomar Q10? É uma pergunta muito importante e muito... exatamente. Pronto, é aqui. Nós, no fundo, aqui temos que pensar na perspectiva antioxidante da coenzima Q10. Depende do tipo de doença oncológica, depende do que é que estamos a falar e depende em que momento da doença oncológica é que estamos. Se estamos numa fase de intervenção com quimio ou radioterapia, não se faz nenhum tipo de suplementação sem primeiro consultar o médico, ok? Portanto, isto para mim é sempre fundamental, não se interfere a nível metabólico sem validar com o médico esta intervenção. Agora, que há benefícios da coenzima Q10 nos doentes oncológicos, há múltiplos. E um dos problemas mais comuns nos doentes que fazem quimioterapia é precisamente o cansaço. E este cansaço é gritante em alguns tipos de quimioterapia, nomeadamente na doxorubicina, que é um tipo de quimioterapia que é amplamente prescrito, por exemplo, em doentes com câncer da mama e que
destrói completamente as reservas de coenzima Q10 no músculo cardíaco. E muitas vezes estas doentes fazem o tratamento para o cancro de mama e dali a uns anos desenvolvem insuficiência cardíaca, devido precisamente a esta destruição das reservas, exatamente, destruição das reservas de Q10 a nível do músculo cardíaco. Portanto, aquilo que se recomenda é, num doente que faça este tipo de quimioterapia, particularmente lá está a classe das antraciclinas, que tem um efeito tão grave ou até pior do que as estatinas, é importante, após o processo de intervenção da quimioterapia ou qualquer que seja a intervenção, posteriormente deve fazer-se com a enzima Q10. Agora, na fase ativa, na fase de intervenção, não se faz nenhum tipo de suplemento sem validar primeiro com o médico. Oh, Inês, mais uma informação que nos transmitiu e que partilhou aqui connosco hoje, crucial, que me faz frisar mais uma vez uma mensagem que temos vindo sempre a transmitir, que é, em caso de dúvida, não é? Precisamente. Sempre o seu profissional de saúde, neste caso o seu médico, não é? Que acompanha nesta situação oncológica. Infelizmente, Paula, neste tema que é tão complexo, os próprios médicos têm pouca informação e é um trabalho que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos, é transmitir esta informação para dar também mais confiança aos médicos, de não terem tanto medo de recomendar alguns suplementos, como é o caso do Q10, em doentes que fazem antraciclinas, porque de facto os benefícios são tantos e estão tão evidentes em estudos científicos que não há receio, mas lá está, tem que ser tudo discutido, porque todos estes casos são muito delicados e tem que ser tudo discutido qual o momento certo para fazer esta intervenção. A verdade é que estamos a falar de doentes com queixas extremas de cansaço. Claro, mas aí também a importância, não é? Como estava a dizer, da formação, da evidência científica, do que sabemos hoje, e também não podemos desperdiçar o conhecimento que temos hoje e não o disponibilizar a estes doentes, que é o conhecimento na área da saúde. E aos médicos, disponibilizar aos médicos para ajudarem os seus doentes. Exatamente. Que é algo que temos vindo a fazer há anos. Exatamente, e é um trabalho importantíssimo, não é? Para poder dar mais e melhor saúde a tantos doentes que estão a passar, ou que já passaram, por estes problemas de saúde ao longo da vida, ou dos familiares, etc, não é? Exatamente. Portanto, de facto, aqui se calhar até seria um tema para uma live nossa, a suplementação em oncologia. Em oncologia. Identificar aqui alguns mitos, por causa desta questão que eu lhe dizia há pouco. Que afastar também alguns receios, alguns receios, porque há muito medo. O que é que será que posso? Exatamente. Estamos a alimentar que células, as boas ou as más? Exatamente. As más, não é? Exatamente. Acho que esta questão é de facto muitíssimo pertinente e obrigada pela sua clareza aqui na resposta. E mais questões aqui. Vamos ver. A quantificação da coenzima Q10 é raramente efetuada, sendo o preço desta análise elevadíssima. Exatamente. Há pouco temos falado nisto. A relevância ou não de dosear e face aos sintomas, não é? Quando é que eventualmente é necessário dosear? Em que situações é que fará sentido dosear para se poder personalizar a dose? E de facto é cara. Idealmente, se houvesse possibilidade de doseávamos tudo antes de fazer qualquer tipo de intervenção, como é óbvio. Estamos a falar de um cenário ideal. Agora, olhando uma perspectiva do o que é que nos diz uma análise da coenzima Q10 ao sangue relativamente ao que se passa nas restantes células, é importante perceber que a concentração plasmática de facto é muitíssimo baixa. É uma análise cara, é uma referência, óbvio, como aliás para tudo no nosso organismo funciona apenas como referência, há um intervalo estabelecido, mas não é uma das substâncias que tem menos interesse fazer esse doseamento de facto. Portanto, aqui interessa-nos avaliar os sintomas, mais do que fazer a análise ao sangue, como digo, seria o cenário ideal. Há médicos que fazem esta análise, eu tenho contacto com vários médicos que mandam fazer esta análise, mas não é, de facto, não é uma análise muito precisa, não nos dá uma ideia exata do que é que se passa nos órgãos. Eu podia dar aqui exemplos da concentração, daquilo que é a concentração no músculo cardíaco e aquilo que é no sangue, mas não vamos entrar por aí, não é que é demasiado técnico, mas a verdade é que uma ligeira redução da concentração plasmática, muito, muito ligeira, mesmo dentro dos intervalos de referência, pode estar associada a uma redução muitíssimo acentuada a nível, por exemplo, do músculo cardíaco ou da tireoide ou noutro órgão. Portanto, não nos dá uma ideia exata do que é que se passa a nível da eficiência metabólica nos restantes órgãos.
até porventura, se calhar, até algumas análises de outro tipo, até a urina, em que se pode analisar alguns metabolitos. E pode-se analisar também o Q10, mas não é uma análise precisa. Mas dizia, através dos metabolitos, algumas ferramentas que já há hoje que nos permitem avaliar, lá está o tal ciclo de Krebs, a tal energia. Exatamente. Se, através desses metabolitos, que depois são excretados na urina, se há algum déficit ou não, ou se será necessário suplementar com o Q10. Isto para dar uma ajuda aos profissionais de saúde e, eventualmente, até mais segurança às pessoas e confiança, não é? Mas, de facto, o mais importante, como dizia há pouco, e muitíssimo bem, não é demais repetir, são os sinais, os sintomas. Os sintomas, exatamente, avaliar os sintomas e após a introdução do suplemento, avaliar como é que se a pessoa sente ou não diferença. Se sente diferença é porque estava a precisar de Q10. Se faz suplementação durante um mês, e isto se calhar responde também aqui a alguma pergunta que é, ao fim de quanto tempo é que eu noto efeito? Nós não fizemos esta pergunta, mas é importante também perceber. Eu começo a tomar o suplemento com Q10. Quando é que é suposto eu notar efeito? Ao fim de 15 dias, um mês, é suposto notar algum efeito. Se não notar, temos duas hipóteses. Ou precisa de uma dose mais elevada, se calhar aquela dose de 100 mg não foi suficiente, ou não precisava de Q10. E o problema não é falta de Q10. Então é outra causa. É outra causa. E, portanto, aí não continuo a tomar. Agora, se eu comecei a tomar e estou a tomar a dose certa e já me sinto melhor, é manter. Portanto, é porque o organismo estava a precisar de mais coenzima Q10. Exatamente. E esta é outra mensagem importante. Excluir outras causas, não é? Quando, de facto, a suplementação com a coenzima Q10 não vai surtir efeito. Não é? Exatamente. E é preciso ir atrás das outras causas. Paula, sabe uma coisa interessante? Eu estava-me aqui a lembrar quando é que eu comecei a tomar Q10. Eu comecei a tomar Q10 quando a minha filha tinha para aí 1 ano. E eu estava exausta, aquela fase dos bebés recém-nascidos, uma coisa horrível, depois passa essa fase. Noites mal dormidas, cansaço acumulado, o metabolismo nas lonas. E só ao fim de 1 ano, portanto, só quando a minha filha tinha 1 ano, é que eu pensei assim, para tudo, eu ando a falar de coenzima Q10 há anos e ainda não me ocorreu que se calhar eu preciso tomar coenzima Q10. E na altura comecei a tomar, e sabe onde é que eu notei imediatamente? Imediatamente, não foi ao fim de algumas horas, mas se calhar ao fim de uma semana notei logo efeito. Comecei a dormir muito melhor. Porque isto é uma coisa curiosa, quando o nosso nível de cansaço é tão extremo, até afeta o sono. E, portanto, eu notei imensa diferença a este nível. Comecei a dormir muitíssimo melhor. E eu tomo, desde então, que tomo Q10. Eu também já tomo Q10 há uns anos. É uma substância espetacular, nota-se muita diferença e depois tem este efeito de proteção antioxidante que é tão importante para todo o organismo. E nunca esquecer que depois dos 40, de facto, produzimos menos. Sintetizamos menos, portanto, não há dúvida, faz todo sentido. Todas as recomendações científicas, todos os estudos apontam nesse sentido, não é? Exatamente. Portanto, não só no caso, como falámos há pouco, pessoas com determinadas patologias ou que tomam determinados medicamentos, mas também nos saudáveis, não é? Quanto mais critério de idade, maior de 40, não é? Maior de 40 tem indicação para fazer suplementação com coenzima Q10, sem sombra de dúvida. Muito bem. Eu peço desculpa, está aqui o telefone da farmácia a tocar, peço desculpa. Não há problema. Eu, por acaso, desta vez não pus o meu telemóvel no modo voo. Tenho feito isso, que é para não ser interrompida. Vá lá, ainda não fui interrompida. Transplantados. Exatamente. A última questão que nos falta responder é esta. Sem problema nenhum. Transplantados. Pessoas que estão imunocomprometidas. Mas podem tomar, sem qualquer problema. Há estudos de segurança com o Q10 em diversas situações. Transplantados não há problema nenhum de fazerem. Doentes, inclusivamente, insuficientes renais, com comprometimento grave da função renal, em fazerem hemodiálise, por exemplo, também podem tomar coenzima Q10. Doenças autoimunes, há benefício, doenças neurodegenerativas, há estudos interessantíssimos que mostram que a coenzima Q10 tem a capacidade de atrasar a progressão destas patologias. Eu diria que dentro do tema suplementos alimentares, esta será sem dúvida uma das substâncias mais seguras. Ora, e surgiu aqui mais uma questão. Então, só pelo facto de ter uma condição, seja hipertensão ou anemia, por exemplo, pode não ser preciso tomar Q10, ou seja, na ausência de cansaço. Na ausência de cansaço, lá está, na ausência de cansaço a pessoa pode não ter que tomar coenzima Q10, mas se tem mais de 40 anos eu diria que vale a pena tomar, não se perde nada, pelo contrário. Quanto mais não seja pela função antioxidante.
Enquanto mais não seja pela tal função antioxidante, precisamente. Até porque isso, desde quanto mais cedo, não é? Começarmos a intervir. Prevenção. Melhor, É não deixamos... medicina preventiva, não deixar chegar, não deixar o nosso claro. organismo chegar a níveis de coenzima Q10 tão graves que depois a pessoa já vai demorar imenso tempo para conseguir recuperar. Melhor é atuar, de facto, quando sabemos que a partir desta idade os níveis começam a baixar, muito bem, vamos aumentar o aporte alimentar, vamos introduzir o suplemento. E última questão que temos aqui, para uma pessoa com mais de 60 anos, que dose de Q10 se toma um medicamento para o colesterol, uma estatina? Que dose de Q10? Ah, ok. Que dose de Q10? Pronto, se tiver... Ok, maior de 60. É assim, se tiver a tomar uma dose, por exemplo, de simvastatina a 20 mg, basta 100 mg de... Aliás, vamos estabelecer então aqui uma regra que é para simplificar. Introduzir mais de 60 anos, o único problema que tem é o facto de tomar a medicação para o colesterol. Muito bem, então 100 mg de coenzima Q10. Reavaliar ao fim de um mês. Se com estas 100 mg de Q10 se sente bem, é suficiente. Caso contrário, se sente que mesmo assim tem cansaço ou dores musculares, aumenta para 200 mg ou eventualmente para 300, 400, o que for necessário. Mas vamos usar aqui como ponto de partida 100 mg, se é uma pessoa, lá está, se é uma pessoa que não tem insuficiência cardíaca, tem mais de 60, também não vejo aqui ainda motivo para partirmos logo para a dose de 200 mg, tentar 100 mg, sentindo-se bem é para manter, achando que é insuficiente, aumentar para 200 mg. Sublinhando que se passar para 200 deve separá-las, não é? 100. Exatamente. Por exemplo, pequeno almoço e jantar. Exatamente, separar. Vi aqui uma pergunta interessantíssima do João. João. Consiga absorver, senão não vai servir. Senão não vai absorver. A partir de 100 mg não vai absorver a totalidade. Eu vi que o João colocou aqui uma pergunta, uma questão muito interessante da Covid-19. Exatamente. Muito interessante. É uma área que tem havido estudos, é precisamente no síndrome pós-Covid, no cansaço associado à infecção por Covid-19, há estudos que mostram benefícios em fazer suplementação com coenzima Q10. Portanto, eu acho que podemos deixar aqui também a mensagem, se conhecem alguém que teve Covid e que meses após a infecção ainda sente cansaço associado a esse problema que teve, Q10, suplementação com coenzima Q10 pode ser iniciado até durante o processo infeccioso. A pessoa está com Covid-19, sente cansaço extremo, começa a tomar e pode continuar a tomar posteriormente. Há estudos inclusivamente a nível cardíaco, porque sabemos que esta infecção pode causar lesões a nível do músculo cardíaco, inclusivamente em pessoas jovens. Tem-se visto este problema em pessoas jovens e a coenzima Q10 parece ajudar a proteger o músculo cardíaco contra estes danos causados pelo vírus SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 pode causar estes problemas. Mais uma informação muito importante, não é? Que a ciência que a Inês nos está aqui a transmitir e que de facto é um receio, muitas vezes, de muitas mães relativamente aos seus filhos, aos jovens, não é? Que de facto, se contraírem Covid, quais são os riscos maiores, ou até, noutra perspectiva, também em relação à vacinação. Exatamente. Quais são aqui estes riscos? E, portanto, aqui percebemos, e a ciência diz-nos que, de facto, a coenzima Q10 pode ter aqui um efeito protetor. Um efeito protetor, e pode ajudar porque aquilo que se vê é que, de facto, o vírus pode condicionar a função das mitocôndrias. E a coenzima Q10 tem este efeito protetor a nível mitocondrial. Paula, e isto levou-me a outra questão que ninguém nos colocou, mas que já agora vamos falar nela, que é em crianças, a partir de que idade? Pronto. Exatamente. A partir de que idade? Nós nascemos a precisar de coenzima Q10. Desde o momento em que nascemos temos que ter esta capacidade de produção autónoma. Mas a suplementação... Até porque para as células crescerem e se desenvolverem... Precisam de energia, precisam de Q10. Precisam de muita energia. Precisamente. Em relação à suplementação, não havendo estudos pediátricos, a não ser em casos excepcionais de deficiências raras de crianças que nascem logo sem uma capacidade autónoma de produzir Q10, e nesses casos tem que se introduzir Q10 logo no recém-nascido, mas no caso da suplementação oral, como nós conhecemos à venda nas farmácias, deve-se fazer a partir dos 12 anos. Okay. Em alguns casos poderá fazer-se mais cedo. Está a agredir. Poderá fazer-se uma intervenção mais precoce, mas aí convém obviamente perceber o que é que justifica essa introdução mais precoce.
há uma médica que fala do papel que a coenzima Q10 tem a nível, por exemplo, da capacidade de concentração em jovens. São casos muito específicos, de uma forma geral nós dizemos que a suplementação com coenzima Q10 deve ser introduzida a partir dos 12 anos. Uhum. Muito bem. Inês, acho que já respondeu a todas as questões. Muito bem. Não sei se quer deixar alguma mensagem final antes de nos despedirmos. Quero deixar uma mensagem que eu penso que é a mensagem que nós deixamos aqui sempre e que é tão importante, que é a suplementação pode trazer benefícios para a saúde se for bem consumida. Vá lá, os suplementos alimentares devem ser consumidos de uma forma racional e com base científica. Por esse motivo, eu recomendo sempre que não se tome um suplemento alimentar sem primeiro consultar um profissional de saúde que tenha o mínimo de conhecimento nesta área. Portanto, seja um farmacêutico, seja um nutricionista, seja um médico, alguém que dê algum esclarecimento, porque, embora estejamos aqui a falar de substâncias naturais, podem interferir com o nosso metabolismo, podem interferir com medicação, têm algumas contraindicações descritas e podem ter riscos para a saúde. Portanto, o suplemento alimentar deve ser recomendado sempre por um profissional de saúde. E suplementos de qualidade também, não é? Se vendam nas farmácias. Exatamente. E que se vendam nas farmácias, claro. Com demonstrada eficácia, com demonstrada segurança e com muitos estudos clínicos por trás. De facto, é o garante, não é? Que nos dá a ciência, não é? Através destes estudos da evidência científica, de facto... Fundamental. Que têm qualidade, que são eficazes e de que são seguros. Exatamente. Isso é fundamental. Suplementos com documentação científica. Inês, olha, muitíssimo obrigada. Como sempre, foi super Obrigada pelo convite, Paula. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui a falar consigo. O gosto foi meu, o gosto foi meu. Muito obrigada por partilhar um bocadinho do seu tempo, do seu serão, aqui com as dicas e foi um prazer. As dicas. Muitíssimo obrigada. Como sempre, super clara, objetiva, esclarecedora. Respondendo aqui a todas as questões. Obrigada. Hoje, relativamente à coenzima Q10, foi um gosto enorme partilhar este bocadinho consigo. Muito obrigada. Obrigada também a todos aqueles que partilharam este serão connosco. Um bem-aja a todos. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Daqui a 15 dias, cá estarei para conversar sobre a queda de cabelo e quais são os cuidados vegan e botânicos que existem hoje disponíveis com eficácia científica demonstrada também para nos ajudar nesta luta contra a queda de cabelo que nesta altura do ano é mais prevalente. Por isso, até daqui a 2 semanas. Como sempre, esta live vai ficar disponível no Instagram, no YouTube também e no site www.dicasdafarmacêutica.pt. Fiquem bem, com mais e melhor saúde. Até breve. Adeus, uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada. Até à próxima, Paula. Até breve. Adeus, Obrigada. um beijinho. Com licença.